Oi, lindeusos! Tudo bem? Morrendo de saudade de vocês, meninos. Não vejo a hora da gente se encontrar de novo, a gente ter nossa rotina de volta, mas enquanto isso não acontece, vamos começar nossas aulinhas, nossas videoaulas aí, né? Mesmo que à distância, tá bom? Meninos, no nosso último dia de aula, eu havia deixado alguns exercícios para vocês fazerem e a gente ia corrigir na semana seguinte, mas infelizmente a gente não teve aula na semana seguinte, né? E aí ficaram esses exercícios para vocês fazerem e a gente não corrigiu. Então eu vou aproveitar esse vídeo de agora para poder corrigir. São os exercícios da página 50. Então eu vou corrigir os exercícios da apostila e eu vou dar sequência na apostila de vocês, tá bom? Aqueles exercícios de revisão, de rateação, depois no momento oportuno eu mando o gabarito para vocês, a gente corrige, a gente tira a dúvida, tá bom? Mas eu vou dar sequência agora, combinado? Então, meninada, aquele mesmo esquema, quem fez corrige, quem não fez, copia, tá bom? O último assunto que a gente tinha falado era a resolução de equações do segundo grau completas pelo método de fatoração e completar quadrado, tá bom? E aí eu havia deixado 3 exercícios para vocês fazerem, para vocês treinarem esses 2 métodos. Então, a gente vai corrigir agora o exercício 1 da página 50, que era o exercício que a gente usava a nossa fatoração, que em todos eles nós já tínhamos trinômio quadrado perfeito, e aí a gente podia fatorar direto, tá bom? E aí na sequência a gente finaliza essa correção e eu passo para vocês a tão esperada fórmula de Bhaskara, tá? Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar um pouquinho. Toda semana a gente vai trabalhar dessa maneira. Eu sempre vou trazer um vídeo para vocês com correção dos exercícios que vocês farão ao longo da semana, né, de uma semana para outra, e um novo vídeo com matéria nova de fato, tá? Então vocês sempre vão receber 2 vídeos, 3, às vezes depende do tamanho, eu separo. Mas 2 é sempre certeza, um para correção e um para matéria nova, tá bom? Sempre vejam os 2, corrijam. As dúvidas que vocês tiverem, marquem aí no cantinho, ou no caderno, ou na apostila, que no momento oportuno, quando a gente voltar, eu tiro todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá então? Apostila na mão, vamos fazendo a correção, todo mundo junto. Vamos lá, vou pegar a minha aqui também. Bom, então o primeiro exercício ele diz assim: utilizando o método da fatoração, determine as raízes das equações. Então, eu coloquei aqui as 4 equações já, e ele pede para a gente usar o método da fatoração. Então, ele pede para a gente brincar com esses trinômios quadrados perfeitos. Então, aqui, se eu olhar para o primeiro membro, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Esse cara é o quadrado de alguém, esse é o quadrado de alguém, e esse termo do meio é o termo verificador, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vamos pensar? Que número que é elevado ao quadrado dá x quadrado? X. Que número que é elevado ao quadrado dá 4? 2. Esse do meio tem que ser o verificador. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Então, portanto, está correto. Vamos fazer, então, a nossa fatoração. Então, sabemos que vai ser primeiro termo x, segundo termo 2. Não 4, né? Primeiro termo x, segundo termo 2, e isso ao quadrado. Para a gente definir, identificar qual é o sinal que vem aqui, a gente olha para o sinal do verificador. Como é menos, então aqui também vem menos. Então eu sei que esse primeiro membro nada mais é do que x menos 2 ao quadrado. E isso igual a 9. E aí a gente havia conversado, a gente havia visto que sempre que tinha essa situação de alguma coisa ao quadrado igual a um valor qualquer que seja, a gente podia extrair a raiz quadrada para poder resolver esse probleminha do elevado a 2, né? Então, se a gente tira a raiz quadrada, então teríamos x menos 2 é igual a mais ou menos a raiz de 9. A gente viu que era mais ou menos porque tanto o valor positivo dessa raiz quanto o negativo, se eu elevar ao quadrado, vai dar o que eu quero, vai satisfazer a minha igualdade, tá bom? Daqui a gente chega em 2, então, por isso que é uma equação do segundo grau, temos 2 raízes, então daqui de fato a gente chega em 2 opções. Uma das opções é igualar esse x menos 2 à raiz de 9 positiva, que seria 3, e a outra opção é esse x menos 2 igualar a raiz de 9 negativa, que seria menos 3. Esse menos 2 manda para lá, ficaria 3 mais 2, 5, então essa é a nossa primeira raiz. Daqui menos 2 vai para lá mais 2, ficaríamos menos 3 mais 2, menos 1. Essa é a nossa segunda raiz. Então, portanto, o exercício pedia para a gente determinar as 2 raízes.
Prontinho, determinamos x1 e x2, ok? Vamos para o item B agora. Mesma ideia. Quem está ao quadrado da x quadrado? X. Quem está ao quadrado da 36? 6. Termo do meio, verificador tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. Vezes 6, 12x. É o que eu tenho, então está correto. Vamos lá então. Então a gente viu que o primeiro termo tem que ser x, o segundo termo tem que ser 6 ao quadrado igual a 0. O sinal que vem aqui no meio tem que ser o mesmo do verificador. Como é mais, então aqui também vai ser mais. Da mesma maneira, para tirar esse quadrado, extrai raiz. Aqui é aquele caso onde a gente chega no mais ou menos a raiz de zero. Só que a gente viu que raiz de zero é zero. Falar mais zero ou menos zero não faz sentido. Zero é neutro, né? Ele não tem sinal. Então aqui é aquele caso onde as minhas duas raízes terão exatamente o mesmo valor. Elas serão iguais. Então daqui a gente tem x mais 6 igual a zero, independente se é mais zero ou menos zero. Esse mais 6 vai para lá. Então, a gente tem que x1 é igual a x2 e todos esses valores, né, x1 e x2 vão ser iguais a menos 6. Então, esse mais 6 manda para lá negativo, você tem, então, as suas raízes ambas iguais a menos 6, tá bom? Então, aqui tivemos duas raízes diferentes, reais, né, mas diferentes. Aqui, duas raízes reais e iguais, ok? Muito bem. Terceiro exercício e terceiro item desse exercício pra gente. Aqui tem agora o 4 junto desse x quadrado, tudo bem, vamos pensar da mesma maneira. Quem que é elevado ao quadrado dá 4x quadrado? Pensa no 4, pensa no x quadrado. 2 ao quadrado é 4, x elevado ao quadrado é x quadrado. Então aqui seria 2x. Quem que é ao quadrado dá 9? 3. Termo do meio tem que ser duas vezes. Então, 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x. Era o que eu queria. Então, portanto, tá certinho, já conseguimos identificar. Primeiro termo, então, vai ser 2x. Segundo termo vai ser 3 ao quadrado e isso vai dar 16. Sinalzinho que vem ali é o mesmo do verificador. Verificador é negativo, então aqui também vai ser negativo, vai ser menos. Daí, tira a raiz, ficaríamos com mais ou menos a raiz de 16. Daqui a gente vai abrir em duas opções, tá bom? Vamos lá então. Daqui a gente abre em duas. Uma delas teríamos 2x menos 3 igual a mais 4. E na outra, 2x menos 3 igual a menos 4. Tudo bem? Esse menos 3 vem para cá positivo. Então, teríamos 2x igual a 7, x, portanto, seria 7 sobre 2, x, 1 no caso, né? Nossa primeira raiz. Daqui a gente encontra a segunda raiz. Então, 2x igual a menos 4 mais 3 dá menos 1, x, portanto, seria igual a menos meio. E aqui nós temos a nossa segunda raiz. Então, ele pedia para achar as duas raízes. Prontinho, determinamos ambas as raízes, tá bom? E o último item desse exercício envolve uma fração. Não tem problema nenhum, a gente vai resolver da mesma maneira, tá bom? A gente vai resolver da mesma forma. Ver quem está ao quadrado do primeiro, quem que é do segundo ali, do último e assim por diante. Caso queira fazer o MMC antes, para eliminar essa fração, tudo bem também. Você pode fazer MMC da sua equação inteira e aí você elimina essa fração e consegue trabalhar também, tá? Vou fazer usando fração só para a gente não perder um hábito, né? A gente tem que saber resolver com frações também. Então vamos lá. Quem que é o quadrado da x quadrado? X. Quem que é o quadrado da 1/4? Já ensinei vocês. O de cima você pensa quem que é o quadrado da 1, você pensa quem que é o quadrado da 4. Para dar 1, para dar 4, 2. Então, eu tenho que aqui vai ser a nossa fração meio, ok? Então, portanto, primeiro termo, x, certo? Segundo termo, meio. Elevado ao quadrado igual a 25. Termo do meio é o mesmo do verificador, então, portanto, negativo. Quer ver se deu certo? 2 vezes o primeiro, 2x. 2x vezes meio dá x. Então, portanto, realmente está correto, tá bom? Tira a raiz, então. X menos meio igual a mais ou menos a raiz de
25. Daqui temos novamente duas opções. Então, vamos lá. X menos meio igual a mais 5. E a outra opção, x menos meio igual a menos 5. Daqui esse menos meio vem para cá somando. X, portanto, vai ser 5 mais meio. Se a gente fizer um MC rapidamente aqui, MC entre 1 e 2 é 2. Já vou fazer de cabeça, tá? 2 dividido por 1, 2. Vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, portanto, nossa primeira raiz, 11 meios. Vamos achar a segunda? Daqui a mesma ideia, só que agora ele vai passar para lá com o menos 5, né? Então, ficaríamos menos 5 mais meio. Novamente, NMC rapidinho aqui. A gente vai achar NMC igual a 2. Divide pelo de baixo da 2, vezes menos 5, menos 10. Menos 10 com mais 1, menos 9. Então, a nossa segunda raiz seria menos 9 meios, ok? Então, para vocês entenderem e perceberem que trabalhar com fração não é um bicho de 7 cabeças, nem pode ser esse bicho todo, né? Então, a gente consegue trabalhar sim com essa fraçãozinha. Basta analisar numerador e denominador separadamente, que dá tudo bem, fica tudo certo, ok? Exercício 1, então, corrigido, vamos para o próximo. Página 51, então, exercício 2, eu havia pedido para vocês fazerem os itens A e B, então vamos corrigir, tá bom? O exercício 2 diz assim: resolva as equações utilizando o método de completar quadrados. E a gente havia visto que o método de completar quadrados ele existia, porque nem sempre o nosso primeiro membro ele era de fato um trinômio quadrado perfeito. Então, nos casos onde ele não era um trinômio quadrado perfeito, a gente precisava completar essa minha expressãozinha para que de fato ela se transformasse num trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, vamos analisar por que não é, o que está faltando. Então, aqui, ó, 4x quadrado, que número que é elevado ao quadrado dá isso? 2x. Número natural, ou fração que seja, que elevado ao quadrado dá 5, teria que trabalhar com uma raiz, né? Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Mas aí esse meu termo do meio verificador não daria certo. Então, aí a gente viu que nessa situação eu preciso partir a princípio desse meu termo verificador. É ele que vai dar pra gente, é ele que vai dizer pra gente quem eu devo somar ou subtrair nesse último termo para que de fato a gente consiga transformar num trinômio quadrado perfeito. Muito bem, então o termo do meio, a gente viu que ele é chamado de termo verificador. Então, a gente sabe que o termo do meio, ele deveria ser 2 vezes o primeiro, que a gente já sabe que é 2x, vezes o segundo, que até então a gente não conhece. Vamos fazer a continha e ver o que está faltando? 2 vezes 2x, 4x. Quem que eu devo multiplicar 4x para dar 12x? Pensa nos números. Quem que vezes 4 dá 12? 3. Então, portanto, a gente descobre que esse segundo termo aqui tem que ser 3. Se for 3, tá ok, porque aí fica 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, 12x, e o meu termo verificador ele está correto. Agora, vamos analisar. Se eu tiver o segundo termo 3, aqui deveria aparecer o resultado de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mas na verdade está aparecendo 5. Para esse 5 chegar no 9, o que está faltando? Somar 4. Então, se eu acrescentar 4 aqui, como a igualdade é uma balança, eu preciso acrescentar 4 aqui também para que essa balança permaneça em equilíbrio. Então, agora sim, se a gente fizer essa mudancinha aí, a gente vai conseguir transformar num trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Então, daqui, mantenho 4x quadrado, mantenho 12x, aqui agora 5 mais 4, 9, 0 mais 4, 4. Agora, beleza? Primeiro termo, 2x, segundo termo, 3. Aqui é mais, então também vai ser mais porque é o meu verificador e isso tem que ser 4. Agora sim, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo.
Aqui agora a gente vai trabalhar da mesma forma que estava trabalhando. Tira a raiz, 2x mais 3 igual a mais ou menos a raiz de 4. Daqui a gente tem duas opções. Então, temos a opção de que 2x mais 3 é igual a 2 positivo. E temos a opção de 2x mais 3 igual a 2 negativo, tá? Agora a gente resolve a equaçãozinha do primeiro grau simples, normalzinha. Esse 3 somando vem subtraindo. 2x vai ser igual a menos 1. X, portanto, vai ser igual a menos meio. Esse é o nosso primeiro x, é o nosso x1. Muito bem. Vamos fazer aqui agora. Esse 3 vai para lá subtraindo. 2x seria igual a menos 5. X, portanto, seria menos 5 meios. E esse seria o nosso x2. Então, portanto, resolvemos essa equação do segundo grau completa utilizando o nosso método de completar quadrados. Completar este quadrado, ok? Vamos fazer a mesma coisa nesse daqui. Ele tem fração. Tudo bem, vamos trabalhar com fração do mesmo jeito, tá? Aqui você até poderia pensar no nosso MMC. Só que se eu fizesse MMC, apareceria 3x². E aí esse 3x² me daria um problema maior, porque eu não conseguiria descobrir o primeiro termo elevado ao quadrado sem uma raiz. E aí não ficaria muito legal. Então, nessa situação, é preferível a gente trabalhar com fração, sim. Então, o MMC, ele salva em muitos casos, só que não é em todos que ele vai ser útil de fato pra gente. Então, nesse daqui, vamos trabalhar com a fração do mesmo jeito. Aqui, elevado ao quadrado, x. Elevado ao quadrado, 1. Beleza. Só que esse cara do meio ele tinha que ser 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Se eu tirar o primeiro termo, x. Segundo termo, 1, 2 vezes x, 2x. Vezes 1, 2x. E não 10 terços. Então, eu preciso me preocupar com o meu verificador. Então, o verificador, ele tem que ser 2 vezes o primeiro, que esse sim a gente já sabe, vezes o segundo. Então, vamos pensar. 2 vezes x, 2x. Então, eu tenho lá 2x vezes alguém tem que dar pra gente 10 terços de x. Primeiro, se eu quero que apareça uma fração é porque esse meu cara ele tem que ser fração. Lembra que quando não tem nada embaixo vale 1? 1 vezes quem dá 3? 1 vezes 3. 2 vezes quem dá 10? 2 vezes 5. Então, 2x vezes 5 terços dá 10 terços de x da forma que eu queria. Então, eu sei que esse cara aqui, ele precisa ser 5 terços. Então, a gente descobre quem deve ser o nosso segundo elemento aí, o nosso segundo termo. Só que, por outro lado, eu preciso me preocupar que aqui deveria aparecer 5 terços elevado ao quadrado. 5 terços elevado ao quadrado seria 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9. Então, deveria aparecer no lugar do 1, 25 nonos. 25 nonos é maior do que 1. Então, significa que eu vou ter que acrescentar alguma coisa nesse 1 para chegar no meu, de fato, 25 nonos. Quanto eu tenho que acrescentar? Meninos, concordam que o 1 ele pode ser escrito também como sendo uma fração? E para representar uma fração com o resultado 1, basta usar numerador e denominador iguais. O que eu quero é 25 nonos. Concordam que eu poderia escrever esse 1 como sendo 9 nonos? Porque 9 dividido por 9 dá 1. Então, é como se eu tivesse 9 nonos. Se eu quero chegar em 25 nonos, tá faltando 16 nonos para eu chegar nesse valor. Então, olha só, eu tenho 9 nonos. Quero chegar no 25 nonos. Quanto está faltando? Do 9 para chegar no 25, faltam 16. Então, portanto, eu precisaria acrescentar 16 nonos aqui. Então, eu precisaria acrescentar 16 nonos aqui. E eu precisaria acrescentar 16 nonos ali também, porque é uma igualdade e eu preciso que ela mantenha o equilíbrio dela. Então, tudo bem? Se eu tenho 1 e quero chegar no 25 nonos, por que do 16? 9 nonos. Para chegar no 25 nonos, faltam 16. Tá bom? 16 nonos. Muito bem. Então, tomem cuidado em relação à fração só por conta
disso. Faz no cantinho esse rascunho igual eu fiz com vocês para vocês não se perderem. Daqui então agora a gente já pode resolver nosso exercício. Então ficaríamos com x² mais 10 terços de x. A gente já viu então que 1 mais 16 nonos dariam 25 nonos. Aqui 0 mais 16 nonos, 16 nonos. Muito bem, agora a gente pode trabalhar com o primeiro termo sendo x, mais, porque é o sinal do verificador, esse cara a gente descobriu que tem que ser 5 terços, elevado ao quadrado, igual a 16 nonos. Beleza? Ok? Daqui agora a gente chegou no mesmo problema de antes, tira a raiz e está resolvido. Então daqui, x mais 5 terços vai ser igual a mais ou menos a raiz de 16 sobre 9. Deixa eu só fazer uma raiz maior aqui, senão não vai dar, né? Então, 16 nonos. Beleza. Daqui a gente abre em 2 caminhos de novo. Fazer assim, ok? Então, x mais 5 terços igual. Aqui a gente já viu, calcula a raiz de cima, calcula a raiz de baixo. Raiz de 16, 4. Raiz de 9, 3. Então, desse lado teríamos x mais 5 terços igual a menos 4 terços. Aqui tem o mesmo denominador, isso é bom. Aqui é mais 5 terços. A hora que vem para cá fica menos 5 terços. 4 terços menos 5 terços menos 1 terço. Ok? Então, não esquece, ó. 4 terços menos 5 terços, você vai manter seu denominador. 4 menos 5, menos 1. Por isso esse valor. Muito bem. E aí, por fim, nosso x2 que vai ser retirado daqui. Então, o x seria 5 terços positivo, vem para cá negativo. Ficaríamos, então, com menos 4 terços menos 5 terços, daria para a gente menos 9 terços. Só que menos 9 terços é quanto? Menos 3. Então, portanto, essa nossa segunda raiz deu um número bonitinho, sem fração, sem vírgula, sem nada, deu o valor menos 3, tá bom? Então, não se esqueçam, independente se tem fração ou se não tem, a gente precisa sempre pensar no que está faltando ou no que está para mais, que não está deixando ser um trinômio quadrado perfeito. E por isso é que a gente diz completar quadrados, porque a gente vai completar para que de fato se transforme num trinômio quadrado perfeito, ok? O item C e o item D, eu não havia pedido para vocês fazerem. Caso vocês queiram fazer, podem fazer, depois vocês me mandam para eu verificar se está certo, ok? Vamos para o último exercício que eu pedi? Lembrando que ainda falta eu falar de Bhaskara, vou falar e vou marcar mais exercícios dessas páginas aqui ainda, tá? Eu tinha separado em 2 aulas para não ficar muita coisa, tá bom? Então, vamos fazer a correção do outro exercício que falta. Último exercício da tarefa, então, para a gente corrigir. Página 56, exercício 1. Esse 1 é importante, tá, gente? Porque nos outros exercícios que a gente corrigiu, ele falava exatamente se era para completar quadrados ou se era trinômio quadrado perfeito e usar fatoração direto. Esse exercício não, esse exercício ele fala para você usar um ou outro. Então, você é que tem que identificar se ele já está completo ou se você precisa completar. Então, esse ele é importante, se é que vocês me entendem, marca aí, importante, cai na prova, estudar, beleza? Bom, vamos lá. Então, ele pede justamente isso. Então, olha o enunciado dele. Determine as raízes de cada equação pelo método de fatoração ou pelo método de completar quadrados. Então, tudo vai depender se ele já está pronto no trinômio quadrado perfeito ou se ele ainda não está. Então, vamos ver. Primeiro termo tem que ser x, porque aí x², beleza. Para dar menos 12, epa, esse já me mostrou que não é um trinômio quadrado perfeito, porque não tem nenhum número real que elevado ao quadrado dê menos 12. Então, eu já sei que esse eu vou ter que completar quadrados. Se eu vou ter que completar quadrados, a gente vai basear pelo meu termo verificador. Então, vamos lá. Então, esse daqui, ele tem que ser 2 vezes o primeiro, que a gente já sabe que é x, vezes o segundo. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. Quem que deve multiplicar 2x para chegar no 12x? É só ver, quem que vezes 2 dá 12? 6. Então, portanto, aqui precisa ser 6. Então,
Este cara aqui, ele não poderia ser menos 12, ele tinha que ser 6 ao quadrado, que é 36. Então, pensa só, eu tenho menos 12. Eu preciso acrescentar alguém para dar 36. Vamos pensar. Se eu acrescentar 12, ele dá 0. Mais 36 dá o que eu quero. Então, 36 mais 12, 48. Então, portanto, se eu acrescentar 48 desse lado e se eu acrescentar 48 do outro lado, vocês vão ver como vai dar certinho o que a gente precisa. Então, vamos lá. Então, daqui teríamos x² mais 12x, 48 menos 12 de fato é 36, 48 mais 1, 49. Beleza? Era o que a gente queria. Agora, então, a gente já sabe que o primeiro termo é x, como o verificador é mais, aqui também vai ser mais 6 ao quadrado, que tem que dar 49. Daqui, a gente tira a raiz, tá? Para chegar no x1 e no x2. Então, x mais 6 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 49. É um valor bonitinho, exato. Daqui a gente abre em 2 novamente. Então, portanto, x mais 6 igual a mais 7 e x mais 6 igual a menos 7. Daqui, 6 positivo vai para lá negativo, 7 menos 6, 1. Então, a primeira raiz vai ser 1. Daqui, 6 positivo vai para lá negativo, menos 7 com menos 6, nossa segunda raiz, menos 13. Então, daqui, achamos x1 e x2 pelo método de completar quadrados. Vamos ver o do meio, se ele já está pronto ou se eu também tenho que completar. Vamos lá. Primeiro termo, para dar 4x ao quadrado tem que ser 2x, ok? Para dar 1, tem que ser 1, tá? Será que o do meio vai dar certo? O do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui é 2x, né? 2 vezes 2x, 4x, vezes 1, 4x. Beleza, tá certo. Então, ele já é um trinômio quadrado perfeito. Já posso fazer minha conta direto. Então, o primeiro termo, 2x, como aqui é menos, aqui também vem menos. 1 ao quadrado igual a 4. Então, lembrando, o quadrado do primeiro está ok, menos 2 vezes o primeiro, 4x, vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, está perfeito. Daqui, então, 2x menos 1, igual a mais ou menos a raiz de 4. Daqui abre em 2. 2x menos 1 igual a mais 2. 2x menos 1 igual a menos 2. Menos 1 vai para lá somando, então 2x é 3. X, portanto, seria 3 meios. Menos 1 vai para cá somando. 2x seria menos 2 com mais 1, menos 1. Então, x, portanto, seria menos 1 meio. Então, portanto, encontramos nossas duas raízes sem precisar completar quadrados, porque ele já era um trinômio quadrado perfeito, ok? Vamos lá, então. Epa, caiu, para variar, né, meninos? Vamos lá. Item C, vamos pensar da mesma maneira. Primeiro termo ao quadrado tinha que ser x para dar certo. Tinha que ser 3 para dar certo. Se o do meio for 2 vezes 1 vezes o outro, tá ok. 2 vezes x, 2x. Vezes 3, 6x. Era o que eu precisava. Então, portanto, ele já é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro termo x menos 3 ao quadrado igual a 0. Lembra? Ó, se deu 0, o que a gente já pode desconfiar? Duas raízes reais e iguais. Então, vamos lá. Então, daqui, só vendo se realmente está certo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, está de fato correto. Sempre verifiquem para ver se vocês não perderam nada no meio do caminho, tá? Tira a raiz, x menos 3 igual a mais ou menos a raiz de 0, mas a gente já viu que isso vai dar o mesmo valor. Então, portanto, x menos 3 vai ser igual a 0. É aquele caso que x1 é igual a x2, menos 3 vai para lá positivo e ambas as raízes ficam iguais a 3. Certo? Então, mais um item onde a gente não precisou completar quadrados. Será que esse vai precisar? Vamos ver?
Para esse cara dar certo, quem que é elevado ao quadrado dá 16? 4. Quem que é elevado ao quadrado dá x quadrado? X. 2. Já não deu muito bom, né? Porque eu preciso de raiz para dar certo isso. Então, eu já sei que não é um trinômio quadrado perfeito. Quem vai me ajudar? Termo verificador. Tem que ser 2 vezes o primeiro, que a gente já havia discutido, que era 4x, vezes o segundo. Vamos calcular? 2 vezes 4x dá 8x. Quem que vezes 8x daria 16x? É só ver. Quem que vezes 8 dá 16? 2. Então, portanto, aqui deveríamos ter o segundo termo como sendo 2. E aí, portanto, este meu terceiro elemento aqui precisaria, na verdade, ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, para ele chegar no 4, eu preciso acrescentar 2. Para manter o equilíbrio, faz a mesma coisa do outro lado, da igualdade. Então, agora sim, a gente vai conseguir chegar num trinômio quadrado perfeito. 16x² mais 16x mais 4 igual a 36, ok? 2 mais 2, 4, 34 mais 2, 36. Daqui, primeiro termo 4x mais 2 ao quadrado, que dá 36. Tira a raiz, 4x mais 2, igual a mais ou menos a raiz de 36. Daqui a gente abre em 2 novamente. Vamos lá. Então, daqui nós temos 4x mais 2 igual a 6. E aqui nós temos 4x mais 2 igual a menos 6. Esse 2 está somando, vem subtraindo. 4x igual a 4, x1 igual a 1. Nossa primeira raiz já descoberta. Aqui, 4x mais 2 vem para cá, menos 2. Então, menos 6 com menos 2, menos 8 divide por 4. Nossa segunda raiz vai ser menos 2. E aí, por fim, conseguimos, então, resolver todos os nossos exercícios de tarefa que eu havia deixado, tá? Então, eu havia separado em 2 partes. Correção da primeira parte está feita. Relembrem aí método de completar quadrados e fatoração para quem não ainda lembrou, para quem ainda ficou meio perdido. Dá uma recordada aí nos exemplos, no resumo que eu passei, na teoria, e aí tenta fazer novamente esses exercícios. Anotem as dúvidas que vocês forem tendo para a gente tirar depois, ok? Já já eu volto com um vídeo novo de fórmula de Bhaskara para a gente continuar e dar sequência nesse nosso aprendizado aí, tá bom? Beijo, até já já!